E aí, pessoal, tudo bem? Vamos embora com o nosso podcast de hoje. Tivemos sorteio aí dos grupos da Copa Sul-Americana, da Copa Libertadores da América. Obviamente, hoje, como todos os canais esportivos, a gente vai passar pelos grupos, né? Tentar ver quem que se deu bem, quem que se deu mal, né? Muito difícil, né? É muito difícil. A gente, obviamente, sabe que o futebol brasileiro ele é mais forte por uma questão econômica, mas vamos tentar, né? Tentar ver quem que de repente pegou o grupo da morte, o Fluminense, talvez. Eu diria que o grupo do Fluminense talvez seja o grupo da morte, né? O Fluminense pegou um caminho difícil, mas a vida ela é feita de provações, né? E desafios. E o Fluminense vai ter que superar mais um grande desafio para a conquista de um título inédito, né? Vai ter que se provar. Acho que é um bom grupo. Se passar desse grupo, acho que o time fica cascudo para jogar o mata-mata da Libertadores, tá? Tivemos também um jogo entre Botafogo e Portuguesa do Rio de Janeiro. O Vasco venceu por 3-1. O placar parece que o placar sinaliza para um jogo fácil, um jogo tranquilo. Não foi bem assim, tá? A gente vai ouvir o Luiz Castro mais uma vez, né? O Luiz Castro falando muito pouco, uma cara, uma expressão de pouquíssimos amigos, ainda um pouquinho desanimado, na minha opinião. Hum, Não sei, cara. A gente vê a postura do técnico e aquele Luiz Castro energizado, né? Como diria o Gil do Vigor, aquele Luiz Castro regozijado, né? A gente não vê mais. Já um bom tempo, né? A gente sabe que a torcida obviamente cobra. Ele ficou com o cargo aí, talvez balançando, né? Saiu na mídia uma reunião de dirigentes para definir a permanência do Luiz Castro. Eu acho que ele talvez um pouquinho decepcionado, um pouquinho chateado, protesto da torcida mais uma vez, né, com faixa ali fora, Luiz Castro. Ele obviamente não passa por um momento e o torcedor não morre de amores por ele, mas, cara, assim, eu acho que se o técnico não tiver aquela energia, né, aquela quando a gente olha para o cara tá com vontade, ele tá com e obviamente que ele quer virar a chave. Ele, toda vez que perguntado, ele não fala em sair. Mas eu fico com um pouco de pé atrás, cara, assim, porque o desânimo dele, assim, não sei, não diria desânimo, mas, cara, você vai ver, né? Mais uma vez, assim, a gente já ouviu o Luiz Castro várias vezes aqui no podcast, mais uma vez, assim, não sei se desânimo é a palavra correta, mas me preocupa, né? Porque essa energia, cara, o treinador tem que passar para os jogadores, né? E iniciar o Campeonato Brasileiro, assim, não sei, meio que nessa vibe, eu não sei se é legal, sabe? Eu não sei se é legal. Os treinadores um dos maiores personagens aí dos treinadores portugueses, um cara que eu gosto muito de ouvir coletiva. Obviamente que dentro de campo o time ainda oscila. Muitas pessoas entendem que já era o momento do time oscilar menos. Eu concordo também, mas não acho que é motivo de pedir a saída do treinador, né? Eu já falei mais de uma vez, para mim é uma grande loucura se o Botafogo demitir Luiz Castro, mas coisas do futebol, coisas do futebol, tá? Vamos, primeiramente a gente vai fazer o giro por Libertadores, por Copa Sul-Americana, né? Antes de mais nada. Depois a gente volta aqui, vai falar um pouco desse jogo do Botafogo, da coletiva, repercutir um pouco da coletiva do Luiz Castro. Então vamos a Libertadores. Antes de mais nada, né? Antes de falar de Libertadores, notícia chata da gente falar, mas a gente precisa falar sobre aquele torcedor do Internacional. Então a gente deixando os créditos inicialmente, Globoesporte.com, tá? Confere a matéria na íntegra, né? Por Fernando Becker. Então entra lá, confere o artigo na íntegra. Aqui a gente vai pegar apenas alguns cortes. Rapaz, é um homem, né? Não é um rapaz, né? É um homem, né? E tudo me leva aqui que, por ser filha dele, é um pai, tudo me leva aqui, não. É um pai de família, tá? Então o torcedor do Inter que invadiu o campo, ele foi prestar depoimento na polícia. Não quis dar entrevista, obviamente, né? Eu acho Eu acho que não tem nada demais disso, né? Ele precisa se preservar. E a advogada diz que a intenção do torcedor. A advogada do rapaz aqui, né? Diz que a intenção do torcedor ao entrar em campo era proteger a filha, hein? Vamos
vamos ler mais sobre isso, eu já vou falar sobre isso. Calma, calma. Se você está achando um absurdo, a gente tem que, obviamente, olhar para os dois lados, né? Sobre duas óticas diferentes. O torcedor que invadiu o campo, não, que invadiu o gramado, o campo, né? Mas vamos ler corretamente, né? Por isso que eu falo, entra lá e confere você mesmo, porque o português aqui às vezes pega, o português às vezes pega, não tá muito afiado não. Torcedor do Inter que invadiu o gramado do Beira-Rio com a filha de 3 anos no colo, tá? Bizarro, né? O cara invadiu o campo com a filha de 3 anos e deu um pontapé, e deu um pontapé. E agrediu um jogador do Caxias durante a partida de domingo pelas semifinais do Gauchão, se apresentou para prestar depoimento na Polícia Civil na tarde desta segunda-feira em Porto Alegre. Ele foi intimado e responde a 2 inquéritos pelo caso. A advogada do torcedor, Tayane Paixão, afirmou que o torcedor quis proteger a filha dentro de campo. Tá? O homem tem 33 anos, chegou sozinho antes das 17, logo em seguida chegou a mulher dele, a mãe da criança, a irmã e a advogada, eles foram ouvidos, né? E vamos ver aqui. Torcedor não quis falar com a imprensa, né? Mas a advogada falou um pouquinho mais, né? Declarou que a invasão de campo ocorreu para tentar proteger a filha. Ele já prestou os esclarecimentos para o delegado, queria proteger a filha em função de um tumulto causado pela própria torcida do Internacional. A cancela foi aberta por seguranças do time, não pulou, tá? E aqui justificando que ele não pulou para entrar a cerca, né? A segurança do Internacional abriu a cancela e ele entrou, né? Então, 2 inquéritos foram instaurados contra o torcedor, um por invasão de campo e lesão corporal e outro por expor uma criança a uma situação de risco, tá? A polícia ainda busca descobrir se a criança sofreu algum ferimento e se a mãe da menina também estava no estádio durante a confusão. A gente há de convir que no momento em que o torcedor do Internacional começa a se inflamar e alguns torcedores invadem o gramado, a gente, né, convenhamos, não dá para saber como é que estava a situação na arquibancada, né? Na região onde estava esse torcedor. Eu não procurei o vídeo, eu não revi o vídeo, não fiz questão nenhuma de rever para não pegar ranço, né? Porque é o que eu falei, juridicamente cada um vai ter sua justificativa e sua argumentação. Eu prefiro nem olhar, também não vou questionar essa defesa, essa primeira linha de defesa, né, de que ele entrou em campo porque a situação estava complicada e de fato poderia estar, né? De fato poderia estar e ele entrou em campo para proteger a filha. Mas aí, a pergunta que você deve se fazer e a pergunta que eu faço é: por que cargas d'água ele agride um jogador do time rival, né? E aí a gente começa a questionar de fato qual que foi a intenção do rapaz, né, desse homem de 33 anos, ao invadir o gramado com a filha no colo, né? Falei ontem sobre isso. Para mim foi uma atitude um tanto quanto covarde. Você invade o campo com uma criança, ou seja, ninguém vai te agredir, porque você pode colocar em risco a integridade de uma criança de 3 anos e agride um jogador do Caxias pelas costas, né? Pelo tamanho da hombridade desse cidadão. Ele invade o campo com uma criança de 3 anos e agride um atleta adversário pelas costas, tá? E não foi um chutinho de leve não, tá? Você pode falar, ele deu um chutinho ali, não foi um chutinho de leve. E quase pegou os Países Baixos, tá? Quase pegou os Países Baixos do rapaz que foi agredido, do jogador que foi agredido. Então, essa primeira linha de defesa de que ele invadiu para proteger a filha, eu não questiono isso. O torcedor estava inflamado, a gente não sabe o tamanho do tumulto. Também não sei se a própria segurança abriu a cancela aqui, né? E mesmo se tivesse aberto, isso não dá direito do cara invadir, né? Enfim, às vezes ele, de fato, ele entrou para... Não vou questionar isso. Eu falei, o torcedor estava ficando inflamado, estava ficando exaltado, muitos invadiram o gramado, às vezes estava um clima hostil. Vou sair, né? Porque tá ficando um pouquinho hostil, vou pro gramado para proteger minha filha. Agora, porque cargas d'água, isso aí não foi justificado, né? Pode ter sido justificado por delegado, mas eles não falaram sobre isso. Por que cargas d'água ele agrediu, né, um jogador rival? Então, lesão corpo, invasão de campo, talvez passe. Eu não questiono isso. É errado, mas
pelo tumulto que foi criado, eu dou uma moral para essa declaração aqui. Agora, a lesão corporal não dá. Nem expor a criança a uma situação de risco. Que a partir do momento que ele agride uma pessoa, você pode ver o vídeo depois, você mesmo, procura no YouTube, muitas imagens. Os atletas do Caxias viram para revidar. E no momento que eles, no momento que eles constatam a loucura deste cidadão de agredir outra pessoa, outro cidadão também, com uma criança de 3 anos no colo como escudo, é uma bizarrice, cara. É uma loucura. Né? É uma loucura. Eu acho que nem os caras ali, que os caras olharam, eles... Cara, eu não tô entendendo. Não tô entendendo o que tá acontecendo. O tamanho, né? O tamanho da... Cara, pô, é o que eu falo, assim, a gente tem que tomar cuidado com os adjetivos, porque, né? O processo bate a porta, né? Mas, enfim, essa é aquela coisa. Invasão de campo, eu dou até um desconto. Lesão corporal, expor uma criança a uma situação de risco, isso não. Né? Uma das bizarrices, das bizarrices, né? O presidente do Internacional, Alessandro Barcelos, diz que vai ser proibido de entrar no estádio. Isso a gente sabe que não vai acontecer, né? Isso não sabe, a gente sabe que vai acontecer. Tranquilamente dá para se burlar a segurança. E no próximo jogo do Internacional no Beira-Rio, você não tenha dúvida, e eu não terei dúvidas algum. Não acharei nenhum absurdo, acharei um absurdo, obviamente, mas não ficarei surpreso se ele postar nas redes sociais debochando: estou aqui de novo, porque, né? A gente sabe como é que, infelizmente, né? Lamentavelmente, não tem como. Não tem como. Os caras não vão ficar olhando pessoa por pessoa. Né? A segurança de estádio não é a segurança de aeroporto. Pelo menos não no Brasil, infelizmente. Né? Mas o Internacional meio que permite isso. Não é a primeira confusão. A punição é essa. Você não vai voltar para o estádio, mas ele volta. Né? Ele volta. E eu acho que isso só vai mudar no dia que o Internacional tomar uma punição pesadíssima. Pesadíssima. Assim, uma sanção que é para sangrar o cofre do clube, né? Vai ficar privado de usar o seu estádio no próximo estadual. Prejudica, mas não faz muita diferença, né? No Brasileirão, sim, só que aí é outra instância, a gente sabe como é que é, né? Aqui é o campeonato estadual, então é o Tribunal da Justiça Desportiva da Federação Gaúcha, né? Não vai ser da CBF. Não é um negócio federal. Mas diante da bizarrice que aconteceu, não sei se existe alguma coisa que a CBF pode fazer. Cara, a gente vai dar a nossa punição, porque isso é intolerável. Né? Isso é intolerável. Cara, o que aconteceu ali foi uma das maiores bizarrices, né? E a gente já tinha, pô, é insano, né? Que a gente vai falar de Luiz Castro, aconteceu na Copa do Brasil, aquela loucura, né? No jogo contra o Botafogo. E aí agora nesse jogo contra o Internacional, cara, assim, você vê que é um negócio que vai se repetindo, né? E aí você fala, pô, mas e as punições, né? E as punições, cara. E aí a gente volta àquela discussão, o clube tem que ser punido? Não, o cidadão tem que ser punido? Enfim, não vou entrar nessa discussão, nesse debate agora, porque a gente pode reservar um podcast só para isso, mas agora vamos de Libertadores, tá? A gente vai acompanhar o que tiver de notícia nova em relação ao caso, mas muito provavelmente deve ficar ali, paga uma cesta básica, enfim, tá tudo certo, porque, repito, é muito complicado, né? Se um país com tantos problemas de violência urbana como é o nosso país, um caso como esse é resolvido com, né, alguma serviço comunitário, né? Pagar cesta básica, é o que eu falei. Muito provavelmente deve finalizar dessa forma, né? Enfim, vamos de competições continentais. Eu inicio com a Copa Sul-Americana, Sudamericana, né? Os grupos estão aqui. Site da Comebol, tá? Entrei no site da Comebol para a gente pegar, né, a gráfica aqui. Infelizmente, os sites que eu costumo olhar não tinha. Olhei Globo Esporte, olhei UOL, olhei TNT Esportes, não tinha ainda uma gráfica bonitinha. Então a gente pega direto da fonte, a gente vem direto da Comebol. Sorteio foi lá, eles fizeram a gráfica deles, então deixando uma moral aqui, entra ali também no site, tá tudo em espanhol, né? Mas dá para traduzir.
Não se preocupe. Como eu não vou ler, não, aqui, mas tá aqui, ó, só aqui, ó, português, tá? Tranquilamente, tranquilamente. Mas vamos olhar os grupos, tá? Muitos brasileiros na Copa Sul-Americana. Grupo A, então, o Botafogo tá aqui, né? Já começou no grupo A, Liga de Quito, Universidade César Vallejo e Magallanes, né? Magallanes. Sincero, honestamente, eu não sei dizer se o grupo do Botafogo é fraco ou se é forte, tá? Sincero, honestamente, quando a gente fica nessa dúvida, muitos de vocês talvez pensem, se você está nessa dúvida, não deve ser um grupo muito forte, né? Mas o Botafogo vive um momento de regularidade. Então não dá, por isso que eu falo, não dá para saber se é o grupo fraco ou o grupo forte, né? O grupo B não tem brasileiros, Emelec, Guarani, Danúbio, Huracan. O grupo C, Estudiantes, Red Bull, Bragantino, hein? O Oriente Petroleiro, isso aqui eu acho que jogou a Libertadores passando, né? E o Taquari. Aqui eu acho que eu diria que o Red Bull Bragantino dá para passar. É que a Sul-Americana só passa o primeiro, hein? Só passa o primeiro. Depois eles jogam, depois entram os terceiros lugares da Libertadores, né? Então só passa o primeiro aqui. Por isso que assim, é difícil você olhar e falar, é fácil, não é? Por isso que eu falei, não dá para saber. Porque as equipes brasileiras que jogam a Copa Sul-Americana não são aquelas equipes que você olha e fala uma unanimidade. Vai passar tranquilamente, né? Até pelo que a gente viu no ano passado. O Fluminense não passou, cara. E para mim, no grupo do Fluminense, terminou ali a última rodada marcando um 10-0. Mas aí foi tarde, né? Aí foi tarde. Em São Paulo, Desportes Tolima, Tigre, Puerto Cabello. Diria que o São Paulo, até pelo histórico da última Sul-Americana, de ter feito uma gestão de elenco, de ter jogado a Sul-Americana com o time reserva, eu acho que dá para o São Paulo passar um pouco mais tranquilo. Eu acho, tá? Santos, Newell's, Blooming, Audax Italiano, tá? O América Mineiro pegou o grupo do Milionários, Defensa e Justiça e Peñarol. Goiás aqui pegou o grupo do Santa Fé Universitário Gimnasia. E o Fortaleza no grupo do Estudiantes, outro Estudiantes, Palestino e São Lourenço. Tá? O grupo do Fortaleza eu acho mais difícil. O grupo do Fortaleza é mais difícil. Tem um São Lourenço aqui. Não sei como é que tá o momento do São Lourenço, mas já é uma camisa mais pesada, um adversário um pouco mais tradicional. Não sei, cara. Mata-mata pro Fortaleza eu não sei se dá. Fortaleza me mostra... Fortaleza em competições internacionais vem mostrando muita insegurança ainda. Muita ansiedade. Então não sei se dá para... Porque, de novo, a gente vai repetir, só passam os primeiros, hein? Só passam os primeiros. O grupo do América também não é fácil, não. Defesa e Justiça não é um super time, mas é um time chato. O Peñarol também, longe de ser o Peñarol, da pentacampeão de Libertadores, mas é um adversário chato. A mesma coisa o Milionários, também é adversário. O América eu acho que pegou o grupo mais difícil. Acho, tá? Acho. Porque a gente conhece os adversários. Não são adversários de, ah, não, tá jogando o filo da bola, né? Mas tem mais camisa, um pouco mais tradição. E esses adversários que têm mais camisa, eles jogam no emocional, cara. Às vezes eles não jogam na bola, né? No futebol jogado. É na cabeça, no mental. É na mentalidade. Né? É jogar a pressão pro outro lado, né? Por isso que às vezes é muito chato, é muito complicado. Por isso que a gente fala, pô, pegou um adversário complicado. A menos que você esteja jogando muita bola para superar a catimba, é difícil, cara. São adversários enjoados, tá? Vamos de Libertadores. Agora é o momento, né? Agora é o momento. Mais uma vez, site da Comebol. Aqui mostra a foto do Felipão, né? Ele foi homenageado, tá? O Messi também ganhou estátua, tudo mais. Eu não vou trazer essas notícias aqui. Vamos dos grupos da Libertadores. O Flamengo tá aqui no grupo A, o atual campeão. Caiu no grupo do Racing, do Alcas e do Nublense. Nublense, não sei como pronuncia. Eu diria a você que é um grupo fácil, tá? Pro Flamengo, grupo fácil. Talvez você fique, mas pelo futebol que o Flamengo tá jogando hoje, vai ser fácil? Talvez não seja tão fácil. O ano passado, por exemplo, com o Paulo Souza, o Flamengo passou tranquilo, mas não foi fácil, né? Foram jogos que em certos momentos se sentia uma certa insegurança. Passou fácil,
Não, passou tranquilo, mas não foi fácil, eu diria, né? Internacional também, um grupo relativamente tranquilo. Nacional, Metropolitanos de Udine. Palmeiras pegou Barcelona de Guayaquil, Bolívar e Cerro Porteño. Aqui no Palmeiras, para mim também é um grupo fácil, mas tem uma camisa tradicional, que é o Cerro. O Barcelona já complicou para o próprio Palmeiras anos atrás, então não é um adversário que você fala, é uma completa baba. Não é bem aí, tá? Grupo D, esse para mim é o grupo da morte. Esse aqui é complicado. O Fluminense caiu num grupo difícil. River Plate, Fluminense, The Strongest, Sport Cristal. Sport Cristal deve ser o saco de pancada. O The Strongest não é um timaço, mas se vocês se recordarem, o The Strongest meteu 5-0 no Atlético Paranaense ano passado. Foi o jogo derradeiro da demissão do Fábio Carille, né? No Atlético Paranaense. A vantagem do The Strongest é o jogo lá, é a altitude. Por isso que eu falei, é por isso que eu acho que é o grupo da morte. Porque o The Strongest vai arrancar ponto da galera lá. Altitude, time chato. Eu acho que vai arrancar ponto da galera lá. Por isso que eu acho que é um grupo da morte. Fluminense e River, para mim, são os mais fortes disparados. Mas o The Strongest pode ser enjoado, tá? Corinthians caiu no grupo do Independente Del Valle, Argentinos Júniors e Liverpool. Boca Juniors, grupo F, Colo-Colo, Monagas, Deportivo Pereira. Grupo também tranquilo do Boca, tá? Tem tudo pro Boca se classificar. Atlético Paranaense, Libertad, Alianza Lima e Atlético Mineiro. Para muitos, esse rivaliza, o grupo G rivaliza com o grupo D para ser o grupo da morte. Eu concordo também. Tá? O Atlético Paranaense, atual finalista, vice-campeão da Libertadores. O Atlético Mineiro, né? Sempre a gente coloca no pacote dos favoritos pelo time que tem. Fez as 2 edições passadas, fez 2 boas Libertadores, eliminado 2 vezes pelo Palmeiras de forma invicta, né? De forma invicta não, sem perder, né? Sem perder. O ano retrasado sim foi invicto, se eu não me engano. O ano passado perdeu, jogou contra o Palmeiras 2 jogos, empate em 2 jogos, eliminado nas penalidades. Ele foi eliminado 2 vezes pelo Palmeiras sem perder. E aí tem o Libertad aqui, né? Que não é o Libertad do passado, mas é uma camisa tradicional. E quando a gente fala repito, quando a gente fala de camisa tradicional, jogo chato. Adversário que vai jogar no psicológico, vai catimbar, vai levar o jogo para um jogo emocional, tá? E a gente sabe que os times brasileiros costumam, as equipes brasileiras, os jogadores brasileiros costumam se emocionar muito fácil, né? E aí os caras entram na roda dos caras. O grupo H, esse grupo aqui é uma loucura, né? Esse grupo aqui vai ser um show de horror, na minha opinião. Vai ser o grupo que eles vão brigar para quem não vai passar, né? Quem não vai passar. Com todo respeito, gente. Mas, ó, Olímpia, Atlético Nacional, Melgar e o Patronato, tá? Quem eu acho que vai passar? Exatamente os 2 primeiros, Olímpia e Atlético Nacional, mas eu acho que vai ser difícil. Os caras vão brigar até a última rodada, tá? Os grupos fáceis, para mim, inclusive, eu vi os grupos, né, com um colega argentino e eu falei para ele, ele falou assim, o grupo do Boca tá legal, hein? Tá fácil. A gente não conhece, a gente obviamente sabe que o Colo-Colo talvez complique um pouco mais, mas esses dois aqui não, né? Assim, só o fato de você não saber já coloca muito favoritismo pro Boca. O grupo do Corinthians eu achava relativamente tranquilo, mas o Del Valle a gente sabe como é que é. Né? Um time enjoado, um time chato, é o time da gestão consciente, que tem um elenco limitado, mas joga bem, né? Venceu o Flamengo a Recopa Sul-Americana, é o atual campeão da Copa, da Recopa Sul-Americana, né? Venceu o Flamengo na Recopa Sul-Americana, é o atual campeão da Sul-Americana, vencendo o São Paulo, vencendo bem o São Paulo. O Corinthians, para mim, talvez pelo elenco que tem, para mim, é o time mais forte, mas a gente sabe que numa gestão de elenco não dá para cravar. Tem aqui no Independente Del Valle o adversário mais forte, mas é o que eu falei, quando eu tava vendo o grupo com esse meu colega argentino, ele falou, olha, esse Argentino Júnior pode encher o saco, né? Não é um time forte, ele falou, não é um time forte, não é time forte, mas é um time chato, é um time enjoado. Então o grupo do Corinthians, ele falou, cara, não sei se vai ser tão fácil assim pro Corinthians. Porque o Independente Del Valle a gente sabe, né? Que vai ser um adversário chato.
E o Argentinos Júnior, ele acha que vai ser um time enjoado. Vai ser um time que pode até arrancar pontos aí. Jogando na Argentina, né? Jogando na Arena, em Itaquera, na Neoquímica Arena, a gente imagina que o Corinthians vai ganhar, mas você precisa ganhar dentro e fora de casa, né? E esse pode ser um time que vai ganhar na Argentina, arrancando pontos de Corinthians, independente do Vale. Então pode ser um time chato, segundo ele, tá? Não conheço, não conheço. Aqui, para mim, é Flamengo e Racing. Flamengo e Racing, mas Flamengo sobrando em relação a todos os outros, tá? Aqui o do Palmeiras, eu falei, cara, aqui do Internacional, acho que é o Nacional e o Inter vão rivalizar aí para quem vai se classificar, mas o Nacional, no caso, longe, muito longe das glórias do passado. Por isso que eu acho que pro Inter, não sei como é que o momento do Inter vai estar até lá, mas pela tradição, né, a gente imagina que o Inter deva ter um grupo relativamente tranquilo. Relativamente tranquilo. O do Palmeiras, eu acho que é um pouco mais difícil. Eu já vi né, comentaristas especialmente rubro-negros, tá? Já dizendo que o grupo do Palmeiras é o mais fácil, né? Ah, como foi o ano passado. Ah, o grupo do Palmeiras é o mais fácil disparado, né? E, gente, assim, é um pouquinho de autocrítica, tá? Ah, não, mas é porque o Racing aqui, papai, aqui tem o seu. Aí você fala, mas aqui tem o Cerro Porteño. Ah, mas o Cerro Porteño já não é o Cerro Porteño de antes. Então o Racing também já não é o Racing de antes, né? Assim, você vê que são dois pesos e duas medidas totalmente diferentes, né? Ai, cara, por isso que eu me divirto nos programas esportivos, né? Eu sempre cito o nome dos jornalistas, né? E hoje eu vou citar Ricardo Maurício Prado, né? Grande ídolo, grande ídolo. Ainda mais depois da entrevista que ele conseguiu com o Mister, né? O Jorge Jesus. Grande jornalista, grande fã de Ricardo Maurício Prado. Mas o Ricardo Maurício Prado foi um desses já. Ah, vocês estão falando que o grupo do Flamengo é o mais fácil, mas o do Palmeiras é mais, porque tem aqui o Racing, né? Não, mas o Palmeiras, não, mas o Cerro Porteño, não, pô, mas aí não dá, cara. Você vai falar de camisa, então tarelas por elas. Então eu vou dizer que o grupo do Flamengo e do Palmeiras está equivalente. Se bem que eu acho o do Palmeiras um pouco mais difícil. Um pouco. Porque se do Flamengo tem o Racing, que pode ser o time mais enjoado, o do Palmeiras tem tanto o Barcelona quanto o Cerro Porteño. E tem o Bolívar que vai jogar na altitude lá de La Paz, né? Então não diria que o grupo do Palmeiras está uma bala. Pro Palmeiras eu diria que está muito fácil. Porque o Palmeiras não é time de entrar. Tá, é complicado, porque o Racing é aquele time que vem do Flamengo, eles vão jogar o futebol chato, né? Vão jogar o futebol chato, vão fazer cera. A gente viu o Cerro Porteño contra o Fortaleza, por exemplo. E eles se mostraram ser um time muito chato, muito enjoado. Então, se você fica naquela de, não, o time argentino é muito mais chato, é muito mais malandro, né? É muito mais a catimba. O Cerro Porteño não é muito diferente, não, gente. É por isso que eu tô falando, não é uma parada assim, não. O Racing vai ser muito mais difícil, pode estar jogando futebol parecido, mas os argentinos são mais chatos. Não é bem assim, não, gente. Tá? Não vão por esse caminho, não. É óbvio que eles são especialistas, né, em provocar os brasileiros. Isso sim. Eles são especialistas em provocar. Mas aqui eu vejo um Palmeiras que não vai cair na pilha de ninguém, tá? Eu, sincero, honestamente, eu acho que o Palmeiras vai fazer 100% de novo. Eu acho que vai, mesmo contra o Bolívar. Porque é um time. Se bem que na Libertadores do ano passado foi um time muito nervoso, hein? 2 expulsos contra o Galo, um expulso contra o Furacão, contra o Atlético Paranaense, e a conta chegou, né? Eu imagino que esse ano o time vai estar um pouco mais tranquilo, um pouco mais sossegado. Acho até que o Abel Ferreira vai jogar com o time reserva algumas partidas, tá? Como ele fez no ano passado. Eu acho que ele vai pôr toda aquela galera da reserva para começar a jogar na Libertadores mais uma vez. Ele vai começar o Campeonato Brasileiro com time A, com a força máxima, e a Libertadores ele só vai acionar esses caras se já começar empatando. Se empatar o primeiro jogo, eu acho que aí ele já, opa, agora a gente vai ter que, né,
não vão dar chance ao azar, né? Um empate, já começar com um empate. Se começar com derrota, então, aí ele já vai acionar os caras logo de cara. Aí a Libertadores passa a ser a prioridade. Mas se ele já vence o primeiro jogo com um time misto, aí, cara, abre a porteira. Eu acho que o Palmeiras vai jogar com o time misto a Libertadores mais uma vez e vai fazer 100% mais uma vez. Eu acho. Porque é um time. E de novo, você pode ser. O torcedor palmeirense pode estar, mas tá jogando, tá zicando. Não, longe disso. Acho que o Palmeiras é um time muito favorito e o Palmeiras é um time que ele sabe que é favorito e ele abraça o favoritismo de uma forma. Ele usa isso ao seu favor, ele potencializa isso de uma forma que ele intimida os adversários. Ele intimida os adversários. Então, mesmo que você pegue um Cerro Porteño, que é pra, vamos jogar contra o Palmeiras, a gente vai fazer cera, a gente vai dar pontapé. Aí eles tentam primeira cera, primeiro pontapé. No time do Palmeiras hoje, que eu vejo mais frágil mentalmente é o Gabriel Menino, por exemplo. E ele já tá num outro momento até, tá? Eu não acho que ele vai cair na pilha, não. Talvez eles tentem duas vezes, falam, pô, os caras querem jogar bola, velho. Vamos ter que jogar bola. E aí, quando isso foi o que aconteceu no ano passado, os caras tentaram bater de frente com o Palmeiras. Não deu, velho. Não deu. Eu acho que esse ano vai acontecer a mesma coisa. Eu acho que até talvez o Barcelona e o Cerro tentem fazer uma gracinha. O Palmeiras não vai cair na gracinha dos caras. E aí fala, puta, os caras querem jogar bola, mano. Agora ferrou. Agora a gente vai ter que jogar bola também. E aí nessa de, pô, eles vão tentar uma catimba aqui, tenta de novo. Ver o time do Palmeiras, sabe, cagando pra isso. Os caras, putz. Aí toma um gol, fala, pô, agora a casa caiu. Aí os caras vão pro enfrentamento, né? Agora vão buscar o resultado. Aí e tome gol. Então, eu acho que vai ser o mesmo cenário do ano passado. Acho que vai ser a mesma coisa. Vão tentar pôr uma pilha, não vai rolar, o Palmeiras vai fazer o gol. Na hora que faz o gol, aí toda a estratégia de ir pro jogo mental vai por água abaixo e o Palmeiras tecnicamente vai sobrar. É um banho, né? É um banho. O Flamengo eu acho que talvez encontre um pouquinho mais de dificuldade contra o Racing. Acho que o time do Flamengo é um time que perde a cabeça um pouco mais fácil. Só que eu entendo também que o Gabigol e Arrascaeta e Everton Ribeiro e Pedro eu não coloco no pacote ainda, mas Gabigol, Arrascaeta e Everton Ribeiro são caras que se você provocar eles vão crescer. Então das duas umas, ou eles vão crescer, mas vão errar muito, só que se acertar um gol, aí foi estratégia errada, né? Aí você brincou com fogo. Esse é o perigo, se você provocar o Flamengo. Você provoca, o Gabigol vai chamar o jogo. Ele vai chamar o jogo para ele. Ele vai perder muitos gols. Mas se ele acertar um, ferrou. Aí a casa cai. Que aí o cara vai crescer, vai ficar gigante, né? E aí para acertar um segundo gol, um terceiro gol, é tranquilo, tá? Grupos da morte, então. Eu acho que tá aqui, grupo D e grupo G. Acho que tá, esses dois aqui não vai ser fácil, tá? Não vai ser fácil, tá enjoado. Aqui pelo Atlético Paranaense, pelo Atlético Mineiro e pelo Libertad. Longe do Libertad das glórias do passado, mas é o que eu falei, time chato, time que vai jogar no emocional mesmo, como eu vejo muitos outros vão fazer. O River aqui nem se fala, né? Junto com o Fluminense, as duas melhores equipes, o The Strongest na altitude vai complicar. Os grupo A, B e C, eu acho que tá fácil para os brasileiros. Não diria que tá fácil para o Inter pelo momento, né? De instabilidade, talvez de falta de confiança, mas até a Libertadores tem tempo para ajustar a casa. Eu acho que deve ser um grupo tranquilo para o Inter, tá? Eu acredito que sim, deve ser um grupo Inter. Para o Boca vai ser um grupo fácil, aqui vai ser um Deus nos acuda. E para o Corinthians, eu não digo que é um grupo fácil, mas eu acho que é um grupo o Corinthians passar mais tranquilo do que foi ano passado. No passado foi uma doideira, né? Esse ano eu acho que dá para passar mais tranquilo. Aqui vai ser um adversário muito enjoado e aqui vai ser um time que vai jogar no emocional. Time chato, né? Time chato. Vamos para a palavra de alguns dirigentes, tá? Marcos Braz, Flamengo não pode reclamar, né? Então aqui o próprio Marcos Braz reconhecendo que o grupo não diria que é fácil, né? Não é ruim, né? Por isso que eu não vou falar que é fácil, mas não é ruim. Acho que o grupo não é ruim. O único fato que dá desconforto é que a gente vai ter que sair para o Equador, né? Entre as duas finais do estadual. O jogo é na altitude. Temos 6 horas de viagem. Mas o Flamengo não pode.
É isso de fato, né? A logística, né? É a logística. Eu não tinha nem visto as datas, os calendários, mas você viu que já o Marcos Braz já olhou, já tá ligado, né? Já sabe que o jogo vai ser na altitude de Equador, do Equador. Então, se o Palmeiras vai para a altitude de La Paz, o Flamengo vai para o Equador. La Paz é um pouco pior, tá? É um pouco mais alto. Um pouquinho, generosamente mais alto. Mas no Equador também não é fácil, não, gente. Mas no Equador não é fácil, não. Talvez esse seja o momento mais chato para o Flamengo, né? Atlético Mineiro, né? O Rodrigo Caetano, né? Rodrigo Caetano vê grupo equilibrado, que eu falei. Talvez você diga que esse seja o grupo da morte. Eu ainda acho que é o D, mas o G não perde, não tá muito longe não, tá? Não tá muito longe não. E aí cai no mesmo grupo do Atlético Mineiro, Libertad, né? E o Alianza Lima do Peru. Não dá para qualificar como grupo da morte. Nosso grupo é equilibrado. Equipes já acostumadas. Alianza Lima de muita tradição no Peru, tem grande torcida. Libertad não é de tanta torcida, mas muito organizado, com poder financeiro. O Atlético é tradicional adversário. Fizemos final de Copa do Brasil. Então, o Rodrigo Caetano não vê como um grupo da morte, mas um grupo chato pela tradição dos adversários. Tá? E aqui, Mário Bittencourt, presidente do Fluminense, né? Grupo da morte, hein? Que é o Mário Bittencourt. Ó. Manchete está pronta. Grupo da morte. Gostei do grupo. Tem um grande time argentino, o Sporting Cristal, time importante do Peru, e o The Strongest da Bolívia. Quando a gente foi dado como grupo da morte em 2021, terminamos em primeiro. Não tem que estar preocupado com isso. Em 2008 a gente também não teve grupo tão fácil, depois enfrentou Nacional, Boca, São Paulo e foi a final. Quem quer ganhar tem que estar preparado para qualquer grupo. Eu concordo, sim. E quando eu abri o podcast eu falei com isso. O grupo é difícil, é enjoado, sim, mas é um belo desafio. Se você supera esse grupo terminando em primeiro, cara, assim, você chega afiado no mata-mata. Né? Você chega bem no mata-mata. Você chega bem tecnicamente, confiança lá em cima. Então não tem que escolher adversário, não. Já é melhor pegar as pedreiras logo de cara. Já pega um adversário que joga bem, time forte, extremamente tradicional, que é o River. Vai jogar na altitude também, vai enfrentar o time do Peru, vai enfrentar o Deus. Isso aqui é dificílimo na altitude. Então já vai enfrentar as condições mais adversas logo de cara. Altitude, adversário argentino, chato, com bom futebol. Então, confiante por ter últimos 3, 4 anos o melhor elenco que a gente conseguiu montar. Um time que joga o futebol mais bonito. E vamos ter nossa torcida no Maracanã, o que não tivemos em 2021. Ano passado até teve, mas acabou jogando em São Januário e Newton Santos. Acreditar na força da nossa torcida, na bola que a gente vem jogando e partir para conquistar essa competição. Tá difícil, muito difícil, obviamente, né? Mas o desafio está lançado, né? Vai ser difícil para todo mundo. Talvez no comecinho não tão difícil para Flamengo e para o Palmeiras, né? Que são, para mim, os dois grandes favoritos da competição. Talvez não seja tão difícil para eles agora, mas depois, quando afunilar, aí o bicho vai pegar. Aí a coisa não fica fácil para ninguém, aí é só cachorro grande, né? É só cachorro grande. Gente, de Libertadores é isso, tá? Grupo mais fácil, eu não vou falar só um, eu vou falar dois. Grupo A e Grupo C. Porque, de novo, talvez você possa falar, mas do Inter é fácil também, mas a gente não sabe o momento do Inter, né? Como é que o Inter vai. Tá vivendo um momento de insegurança e irregularidade agora. Então, o Palmeiras está sobrando. O Flamengo tem um super elenco, né? Que taticamente pode estar mal, mas o time carrega. A qualidade do time é absurda. Então, para mim, esses dois, os grupos mais fáceis, os grupos mais difíceis, o grupo D e o grupo G. Não vou rotular só um como grupo da morte, eu diria que os dois são grupos da morte, apesar do Rodrigo Caetano falar que não é bem o grupo da morte e que o Mário Bittencourt classifique, né? Já posso ver as notícias de jornal, grupo da morte. Eu acho que é o grupo D e o grupo G, os grupos mais difíceis. E aí tem o grupo ponto de interrogação, que acontece todo ano, né? É o grupo H, com todo respeito, obviamente, né? Se você simpatiza com alguma dessas equipes, eu peço perdão. Mas, cara, assim, se você olhar, você vai falar que é um grande ponto de. Eu acho que Passo Olímpico e Atlético Nacional. Mas não dá para cravar, né? Não dá para cravar. Enfim, é isso de Libertadores. Vamos para a coletiva do Luiz Castro agora.
Botafogo TV, então fica o convite aberto para vocês. Se inscreve no canal do Botafogo, curte o vídeo se você gostar, dá uma moral, né? Para a TV dos clubes, que gera conteúdo para o torcedor, para o simpatizante, para o fã do esporte, tá? O jogo, como eu falei, foi 3-1 para o Botafogo, mas não foi um jogo fácil. O Botafogo sai na frente, parece que aí vai tudo acontecer, né? Vai dar tudo certo, confiança lá no alto, o time cria oportunidades. Eu acho que, cara, depois do gol teve umas duas boas oportunidades do Botafogo. Uma do Tiquinho, se eu não me engano, foi do Tiquinho. Cara, assim que foi absurdo, né? O primeiro gol é uma loucura, né? O primeiro gol já é uma doideira sem tamanho do goleiro da Portuguesa, né? Ah, se complicou ali na saída de bola. O Tiquinho fez uma pressão, ele espalhou a farofa, né? A bola sobrou no Eduardo e ele bateu pro gol. Fez o gol e aí, o que eu falei, o Botafogo na sequência teve até a chance de fazer ainda no primeiro tempo, né? Ainda no primeiro, teve até a chance de abrir o placar, de abrir mais o placar, né? O placar ficar um pouquinho mais elástico, mas acabou tomando um gol bizarro no final do primeiro tempo. Cara, assim, inexplicável, né? Se eu tava falando do grupo da Libertadores, que é um ponto de interrogação, o esquema defensivo do Botafogo no gol da Portuguesa é um ponto de interrogação, cara. Não dá para entender. Não dá para entender. Um grande ponto de interrogação. Segundo tempo, a Portuguesa começa melhor. Tem a chance de fazer o gol da virada, hein? Tem a chance de fazer o gol da virada. O saudoso Eli Clay, né? O jogador que fez o gol da Portuguesa, ele teve a chance, cara. Era ele, né? Era ele e o Lucas Perry. Aí ele correu demais, a bola saiu um pouco dele, ele chutou para fora, fez uma bizarrice, né? Era ele o goleiro, ele fez uma bizarrice, né? E aí o Botafogo lá para metade do segundo tempo, aí sim começa a construir a vitória de fato. Vitor Cuesta, gol de bola parada, desvio no primeiro pau, sobra pro Vitor Cuesta ali no segundo pau. Belo gol. Botafogo nas bolas paradas tem tido um certo sucesso, né? E aí o Raí fecha a conta, o terceiro gol do Botafogo, bela jogada para tranquilizar, para lavar a alma do torcedor, porque não conseguia, assim, os últimos 5 partidas, se eu não me engano, contra a Portuguesa, o Botafogo não conseguia vencer, empatou o primeiro jogo, começa vencendo, toma empate, cara, assim, você sente a energia, cara. O torcedor, pum, né? Na hora que toma o gol, cara, de novo. O Botafogo só precisava do empate, tinha vantagem no empate. Mas mesmo assim, o torcedor não quer saber de empate, cara. O torcedor quer saber de vitória. E aí toma sufoco, como é segundo tempo. Já toma um sufoco, né? Já toma um susto. E aí você começa a gelar, né? Começa a gelar. Deu tudo certo, né? Botafogo vai enfrentar o Audax na final da Taça Rio. E, cara, para mim tem amplo favoritismo, mas o Botafogo vive esses momentos inconstantes nessa partida mesmo contra a Portuguesa. Tomou empate e quase tomou a virada, né? Vive muitas inconstâncias. O Luiz Castro vai falar sobre isso, vai ser perguntado sobre isso. Então vamos, sem mais delongas, né, de coletiva. Mais uma vez o convite para vocês, entra lá, se inscreve no canal, curte o vídeo. A gente não vai acompanhar a coletiva inteira, né, tradicionalmente como fazemos. Primeiro porque eu falo demais e segundo também para, né, já deixar uma porta aberta para você. Ouve o começo com a gente e você termina no canal do Botafogo, tá certo? É isso, gente. Vambora. Certinho, hein, Trino? Direito, travando. Pode ir, professor? Só um instantinho. Começa aqui com o tempo da pergunta. Pode, vai lá. Vai lá, manda a pergunta. Queria que você falasse um pouquinho sobre o jogo, se gostou do que viu em campo hoje, do time do Botafogo, da performance do time hoje em campo. É sempre difícil jogar em relevados de grande irregularidade. A equipa joga sempre um pouco desconfiada. Temos sempre a sensação que não temos o jogo controlado perante uma Portuguesa a qual não ganhávamos há 5 jogos. Já no estadual do ano passado não o conseguimos fazer e finalmente o conseguimos. Tivemos sempre o jogo controlado, nunca tivemos problemas no controle do jogo. Chegaram ao empate já para além dos 45 da primeira parte, a equipa reagiu bem, manteve-se estável.
andou por fora, por dentro, teve mais oportunidades também para fazer gol, não chegámos ao gol em outras oportunidades. Acabámos o jogo a ganhar por 3-1, ganhámos bem o jogo. Não tem muito o que falar, cara, né? Ele fez a leitura do jogo, teve lá, teve cá, acabamos por ganhar o jogo. Tem muito o que falar. Tudo isso que eu tô falando, ó. Reparem na expressão. Ele não vai falar muito na coletiva mesmo, né? O convite aqui é para você reparar na expressão facial e corporal do Luiz Castro, né? Cara, eu não sei se a palavra certa é desanimado, sem paciência. Não é, assim, é um misto de desânimo com, cara, pouca paciência, com pouca vontade. Não sei nem se é pouca vontade. Porque eu não tenho um adjetivo, né? E me preocupa, porque cara, esse clima, sabe? Esse clima meio, não digo pesado, mas esse clima meio para baixo, né? Você, às vésperas de jogar a final da Taça Rio, iniciar o Campeonato Brasileiro, eu não sei se é legal, cara. Talvez internamente, com o elenco, ele deve ser o cara mais animado do mundo. Mas na coletiva, não sei, cara. Se você mudar o seu estado de espírito tão rápido, né? Eu não sei, cara. Assim, eu fico meio receoso. Fico um pouco receoso. Mas vamos embora. Você entende que houve um momento de pouco de desconcentração depois do gol, que foram as duas grandes chances da Portuguesa aí no primeiro tempo, que uma obviamente chegou a concentração na pequena área e a outra logo depois do gol da Portuguesa, que os jogadores da Portuguesa receberam a bola perto da pequena área, com a marcação, sem marcação perto. Você entende que houve uma desconcentração depois do gol? O time estava um pouco tenso. Via aí essa desconcentração e via concentração quando nós falhámos depois de 1-0 por duas vezes o 2-0. Não vejo só as coisas más da equipa, vejo também as coisas boas da equipa. Sim, a equipa da Portuguesa já nos tinha criado algumas dificuldades nos outros jogos e hoje voltou a criar algumas dificuldades. Então uma equipa interessante, com uma boa dinâmica, bem organizada, com jogadores também interessantes, que nos criou problemas ao longo do jogo. Sim, mas o resultado é justo. Também criámos várias oportunidades e várias chegadas. Finalizámos por 3 vezes, podíamos ter finalizado por 2 ou 3. Talvez o resultado certo fosse 6-2, por aí. Estou de acordo consigo. Caraca. Talvez o resultado certo fosse 6-2. Ambicioso, Luiz Castro, né? Mas, pô, cara, assim, perguntar, cara, essas perguntas não tem muito o que falar, né? Ele é perguntado, pô, o time viveu momentos de descontração dentro de campo. Sim, tem um momento de descontração, mas na hora que faz o gol tem um momento de concentração, né? Quando toma, obviamente, é um momento de, né, desconcentração. Eu falei descontração, né? De não estar concentrado, né? Essa é desconcentração. Agora, quando faz o gol, tá concentrado, né? Então, o time vive esses momentos de altos e baixos. E talvez seja isso que preocupe mais. Talvez não, certamente que é. É o que preocupa mais o torcedor. Porque assim, eu falei, cara, assim, você mandar o Luiz Castro embora é uma grande. Pra mim é uma loucura, né? É uma loucura, mas nesse ponto eu assim, não, a gente sempre fala aqui, cara, não é, a gente não pode ficar encontrando desculpa para justificar trabalhos medianos e ruins. Não estou falando que o trabalho do Luiz Castro é ruim, eu defendo o trabalho do Luiz Castro, mas é preciso ter uma crítica, né? É preciso ter uma crítica, assim, por que esses momentos de, cara, de distração, eles estão acontecendo e, assim, tá custando caro pro Botafogo. É óbvio que é impossível você manter, sei lá, vamos comparar com o Palmeiras. É impossível você manter a intensidade que mantém o Palmeiras, né? Mas mesmo o Palmeiras desconcentra. Desconcentra numa partida ou outra. Desconcentra. Aí tá o mérito do Palmeiras de, mesmo não estando num bom momento na partida, é um time que consegue coletivamente segurar essa bronca e não toma gol. Mas acontece os momentos de deslize, de desconcentração. A diferença é que o Palmeiras encontra um meio ponto, assim, um equilíbrio. Sabe que o time vai desconcentrar em dado momento. Mas a equipe coletivamente, taticamente, está tão aplicada, está tão disciplinada, que assim, o adversário vai precisar de muito para conseguir superar. Porque quando o time, a zaga, o meio-campo desconcentra e os caras passam, atrás tem um goleiro também, que não está desconcentrado. Está mega concentrado. Então tem essas coisas, né? Assim, não o conjunto funciona com uma disciplina tática tão alta que mesmo quando desconcentra, quando distrai, o gol do adversário não sai, né? Algumas vezes sai, mas na maioria das vezes não sai. Então, nesse ponto, assim, nesse ponto eu acho que dá pra gente questionar o Luiz Castro. De, cara, assim, por que coletivamente o time taticamente ainda fica perdido? Pô, porque o gol da Portuguesa é uma loucura. É uma loucura, não tem explicação pra mim. Não tem explicação.
Se você olha, faz um recorte do jogo e olha o gol da Portuguesa, você vai falar, cara, esse time é muito mal treinado. Mas é assim, por isso que eu falei, você tem que tomar cuidado com o recorte, né? Ele faz o repórter, obviamente, recorta o momento de distração. O Luiz Castro faz o recorte depois. Ah, mas teve concentração também. Mas se você faz o recorte do gol da Portuguesa, cara, é uma loucura. É uma loucura. Assim, parece um time de peladeiro jogando. É dois, três atrás da bola, do outro lado totalmente livre, cara. Assim, é loucura. É loucura. Por isso, nesse aspecto. E aí, depois, e é um momento de distração. Mas o time deveria taticamente estar mais afinado. De que, pô, individualmente, a gente pode estar distraído, mas taticamente a equipe está tão bem postada que vai ser difícil do adversário fazer alguma coisa. Esse é o ponto, assim. Nesse ponto eu acho que dá para questionar. Por que nos momentos de distração o time está tão perdido? O time não está organizado. Né? Nesse ponto eu acho que dá para cobrar. Mas aí, pô, mas daí o trabalho todo não presta. É nisso assim que eu não concordo. Assim, pô, o trabalho todo já era para estar num ponto do time. Cara, assim, bem, eu concordo com você. Já era para estar apresentando mais pelo trabalho que ele vem. Mas tem um limite, cara. Tem um limite de onde pode chegar. Óbvio, não passar para o mata-mata do Carioca, né? Ter feito grandes clássicos, isso é uma grande frustração? Certamente que é. Não estou aqui, de novo, não estou encontrando motivos para defender. A gente tem que fazer a defesa quando é pertinente e a crítica quando acontecem coisas bizarras, né? Mas daí a mandar o treinador embora, eu não vou por essa linha, que foi, eu sou de uma linha mais moderada, né? Boa noite. De alguma maneira a temporada vai aquecendo, né? Porque assim jogamos a Taça Rio, mas daqui a mais ou menos uma semana o Botafogo tem um compromisso importante já pela Sul-Americana. Olhando para o que o senhor viu hoje da equipe, o senhor está satisfeito com o rendimento da equipe? O senhor acha que essa equipe, por exemplo, está preparada para uma competição dura e difícil como essa da Sul-Americana? Queria que o senhor fizesse uma avaliação, pensando até nesse início mesmo de temporada. O senhor está contente com o que a sua equipe tem rendido no campo? Eu acho que eu e os meus colegas temos a sensação que os estaduais não dão paz às equipas. Se nós fizermos um historial daquilo que são os estaduais até hoje, rapidamente chegamos à conclusão que a regularidade é alguma coisa que não acontece às equipas. Não só a minha, também as outras, mas eu estou focada na minha, interessa-me é falar da minha. A minha mostra uma irregularidade que não é normal e que eu espero que ao longo da época isso não aconteça quando nós entrarmos no Brasileirão, quando entrarmos na Sul-Americana e quando voltarmos a jogar na Copa do Brasil. Acho que estamos num processo evolutivo. Tivemos algumas incidências ao longo do estadual. Uma coisa que passa despercebido a todos é que nunca jogámos em nossa casa, nunca tivemos mando no Nilton, andámos sempre fora, andámos sempre em viagens, andámos em vários estádios. Podemos progredir, podemos fazer melhor do que o que temos feito, sim. Que ele fala da questão dos estaduais, né? E ele fala que os colegas, no caso os portugueses, eu interpreto né? Que eles vão ter a mesma leitura que os estaduais. E é aquela coisa, né? Todo mundo fala, estadual é campeonatinho, né? Carioquinha, Paulistinha, Gauchinho, né? Mineirinho e por aí vai, né? Brasil afora, por aí vai. Só que a gente vê a panela de pressão pegando pressão para muita equipe por causa do estadual, né? E os casos falam que assim, a minha equipe está passando por um momento de irregularidade que não é normal. Que não é normal. Ainda bem que ele reconhece. Ele é o cara que está no dia a dia. Ele é o cara que está ele sabe o quanto que a equipe pode render e o quanto que a equipe pode se regular. A irregularidade do Botafogo, segundo o Luiz Castro, não é normal. Eu concordo também. O que aconteceu no gol da Portuguesa, repito, é um lance absolutamente bizarro. Eu não acho que aquilo é normal. Você pode questionar, você pode criticar, e isso deve ser criticado. Mas não é algo normal, né? Então, você pode tomar um gol, deixar um buraco ou outro, o adversário consegue um drible, uma enfiada, isso é outros contextos. Mas da forma como foi bizarro, isso eu concordo. Mas pelo menos ele tem um entendimento de que a equipe sofre uma irregularidade que não é normal. Se ele está fazendo alguma coisa ou não, e isso também tem que ser questionado. O que você vai fazer para que volte ao normal, então? Que essa pergunta não acontece. Eu acho que essa é uma pergunta pertinente. Tá, a equipe está oscilando de uma forma que não é normal. Eu também entendo isso.
Agora, por que que... E o que está sendo... Não, por que não, né? Porque às vezes não tem o porquê, cara. Mas o que está sendo feito para corrigir isso? Eu acho que essa é a pergunta mais importante. Porque se tem esse problema, o que está acontecendo até lá? Porque ele falou, pô, espero que até o Brasileirão a gente já esteja num momento melhor. Tá, tudo bem, você pode esperar, mas você está trabalhando nesse aspecto? Óbvio, no dia a dia você vai treinar, né? Você vai fazer coletivo, né? Mistão, treino tático, treino físico, você vai fazer tudo isso. Agora, no aspecto, cara, assim, eu não tenho resposta para isso, eu não sou técnico, né? Eu não sou técnico, ele que tem que ter a resposta. Mas é uma coisa, eu falei e vou repetir. A resposta que tem que ser dada é nesse sentido. Óbvio, não dá para bater de frente com muitas equipes, tecnicamente. Mas dá para competir mais. E jogar com uma portuguesa, cara, assim, a gente tem que convir que apesar de ser um time enjoado e que, como o Luiz Carlos citou, vem complicando muito a vida do Botafogo nos últimos anos, cara, o Botafogo, quando jogar o seu normal, como aconteceu em dado momento desse jogo, o Botafogo vai sobrar. Contra o adversário que vai cansar, que vai se desgastar, tecnicamente é inferior, então eles vão ter que correr mais, vão ter que se dedicar mais, vão ter que pôr mais em posição física, eles vão cansar mais rápido. Por quê? Porque se faltar técnica, eles vão ter que jogar no físico. E no físico não dá para você sustentar os 90 minutos. Por mais que você tente, por mais que você... Não dá para sustentar. Então, assim, perguntas que têm que ser respondidas por ele. Foi, eu espero que melhore. Cara, tudo bem. O torcedor espera também. Eu, como fã do esporte, espero que melhore também. Agora, o que vai ser feito para melhorar? Não adianta só esperar. Tem que fazer, tem que agir, né? Vamos para a última pergunta e a gente finaliza. Luiz, boa noite. Antes do jogo, todo mundo classificava como uma obrigação do Botafogo que tem que passar hoje. Acho que mais do que a Taça Rio, pela questão da vaga na Copa do Brasil do ano que vem. O resultado foi 3-1, analisado de uma forma, se tivesse o Botafogo perdido seria outro tipo de cobrança. Eu queria que você falasse dessa classificação, a importância que tem, né, de um resultado que era tido uma obrigação que o Botafogo teria que fazer diante da Portuguesa. Cumprimos a obrigação que tínhamos. Praticamente classificar a equipa para a Copa do Brasil. Era o nosso objetivo o nosso segundo objetivo no estadual. O nosso primeiro objetivo era chegar a uma final e poder ganhar o estadual. Não cumprimos isso. Tentamos cumprir e vamos certamente cumprir, classificar a equipa para a Copa do Brasil, que é a nossa obrigação. Você está chegando a um ano de... Isso aí, cara. O estadual, o objetivo era avançar, né? O objetivo não foi concluído, não foi cumprido, mas a Copa do Brasil segue, né? Eu acho que o estadual é importante muito pela questão do esportiva, né? Do torcedor, de saciar essa fome do torcedor de títulos. É muito difícil. Se a gente olhar para o Flamengo e para o Fluminense hoje, é muito difícil você bater essas duas equipes hoje. É complicado. No aspecto do clássico, dá para você tentar minimizar a diferença. Jogar é clássico, que a gente sempre fala, clássico é clássico, né? É uma outra mística, é um outro momento, é uma outra realidade. Apesar de tudo, né? Apesar da diferença da qualidade individual dos jogadores e do elenco, da forma como o elenco vem jogando, assim, quando é clássico dá para você minimizar esse abismo, né? Essa diferença. Mas daí a ganhar é muito complicado, porque imagina, se pega um Fluminense numa semifinal, ou um Flamengo ou vice-versa, né? Pega um Flamengo na semifinal e o Fluminense na final, você tem que bater dois adversários dificílimos na sequência, né? É muito complicado. Então, esportivamente falando, óbvio, o objetivo, primeiramente, é ter um retorno esportivo imediato não, mas o mais rápido possível para saciar essa fome do torcedor. Não foi possível. Eu acho que o objetivo principal é avançar na Copa Sul-Americana. O principal é permanecer na Série A. Esse é o principal. Né? Ficar na Série A tranquilo. Eu acho que esse é o objetivo principal de todas as equipes que estão passando por esse momento o Botafogo reformulou o seu elenco e permaneceu na Série A, e às vezes pode passar a impressão de que, não, o Botafogo agora já é uma equipe que vai ficar tranquilo. Não é bem assim, gente. A situação financeira do Botafogo não é das mais tranquilas. Todas as equipes precisam de... A gente está falando de Palmeiras essa semana, está falando muito de Palmeiras. O Palmeiras precisa de reforço. Você imagina o Botafogo. Com todo o respeito ao Botafogo, gente.
Mas para ser competitivo, você precisa de reforço. É natural. Para uma temporada longa, você precisa de elenco. O objetivo principal é ficar na Série A de forma tranquila. Segundo os outros objetivos, Copa do Brasil e Sul-Americana. Cada vitória que você tiver nessas competições significa que a Sul-Americana começa com fase de grupos, né? Cada vitória, se eu não me engano, é algo em torno de R$ 400.000, cara. Cada vitória. Fase de grupos da Sul, é alguma coisa assim, eu não tenho certeza. Cara, é um valor muito alto. A premiação da Sul-Americana está muito alta. Interessa muito ao Botafogo. Interessa demais. Uma janela de meio de ano aí, a perspectiva é muito boa. Por assim, é difícil você fazer essa gestão do elenco? É. O objetivo principal para mim, o Luiz Castro fala Copa do Brasil. Não, para mim é o início do Campeonato Brasileiro. É você ter um início bom para ficar tranquilo. Mas, importante vencer nessas outras competições também, porque você vai ter grana e vai chegar no meio da temporada com uma saúde financeira que permita um investimentozinho, né? Tipo o mercado, de trazer uma peça de reposição, enfim, né? Fica o convite aberto para vocês, entra lá no canal do Botafogo, acompanha o restante da coletiva do Luiz Castro. Não é muito longa a coletiva, mas como a gente fala demais, já passamos de 1 hora, então por hoje eu finalizo, né? Deixa um comentário aí embaixo que se vocês acharam dos grupos, quem que é o grupo da morte, quem que é o grupo mais fácil. Vai começar em breve, gente. Vai começar em breve os torneios continentais. A expectativa vai aumentando, né? E o início do Campeonato Brasileiro está chegando também. Expectativa, os aquecimentos, né? Essa semana de aquecimento, de calmaria, porque a expectativa vai crescer e está chegando, né? E está chegando. E com isso eu finalizo o podcast de hoje. Agradecer demais se você resistiu até aqui. Fecha a conta. Amanhã estamos de volta. Forte abraço e até amanhã. Tchau.